Olá, pessoal! Eu sou a professora Tainá e hoje nós iremos falar sobre fisiologia cardíaca. Isso mesmo, essa aula vai ser sobre a fisiologia cardíaca. A fisiologia nada mais é que o funcionamento do órgão, né? E o nosso órgão hoje é o coração. Então vamos lá, peço para você não pular esse vídeo, assista até o final, lembrando que tem atividade no final valendo presença, não esqueçam, tá bom? E fica comigo aí até o final. Vamos lá. Vamos falar do coração, né? Então, ele é o principal órgão do sistema circulatório humano, né? Chamado como sistema cardiovascular. Ah, eu posso falar só que é cardiorrespiratório? Depende, se você for falar do pulmão, sim. Agora, posso falar sobre sistema circulatório? Também pode, se você for falar sobre o quê? Veias e artérias, né? O coração, ele bombeia sangue para todo o nosso corpinho, né? Então, a sua função principal é o quê? Gerar impulsos para que o sangue chegue a todas as partes do corpo. Igual, tá? Então, ele vai bombear, que bonitinho, ele bombeando para quê? Para que você não morra, né? Literalmente, para que o sangue circule por todo o seu corpo. Vamos para a próxima. Câmaras cardíacas. Então, na aula passada, nós vimos que possui o quê? 2 átrios e 2 ventrículos, né? Então, vamos falar das funções um pouquinho. Número 1, átrio direito. É uma câmara ou câmera, tanto faz, não importa. Então, é uma câmara que recebe sangue de diversas partes do corpo, exceto os pulmões, tá? Então, ele recebe o sangue. Esse sangue está oxigenado? Sim, esse sangue vem da veia cava superior, né? Então, vamos lá falar do 3, do ventrículo direito. Ele se comunica com o quê? Com o átrio direito e dele parte a artéria pulmonar, levando sangue aos pulmões, tá? O ventrículo esquerdo, ele recebe o sangue do átrio esquerdo e dele parte a artéria aorta, que é responsável por levar sangue para o restante do corpo, exceto para os pulmões. Átrio esquerdo recebe sangue vindo dos pulmões por meio de 4 veias pulmonares. Professora, veias pulmonares? Isso mesmo, ele é o último, né? Ele fica no final, ele fica recebendo sangue já do pulmão. Vamos falar então aí um pouquinho da introdução, né? A ritmicidade cardíaca, ela é fundamental para o controle da pressão arterial e nutrição adequada de todas as células do corpo humano. A descarga elétrica se propaga através do tecido atrial cardíaco, promovendo sua contração e termina no nó atrioventricular. Vamos ver qual é esse nó atrioventricular? O nó atrioventricular, ele fica onde, gente? Entre o átrio e ventrículo, né? Pode ser chamado de válvula também? Pode ser chamado de válvula. Vamos para a próxima. Então, vamos lá. Enquanto a sístole atrial, contração do átrio, né? Nada mais é que contração do átrio. Os ventrículos permanecem em recuperação, relaxados, preparando-se para o quê? Para a contração. Então, eles ficam lá, esperando a contração e se enchendo de sangue por conta de sua dilatação. Esse fenômeno é chamado de diástole, então vamos gravar na mente. Toda vez que ele contrai, ele é chamado de sístole, né? E toda vez que ele relaxa, ele é chamado de diástole, porque ele dilata, tá? Quando a onda de despolarização chega ao ventrículo, a contração desse tecido e concomitante relaxamento atrial. Então, né, faz a contração do átrio, enquanto isso o ventrículo tá fazendo o quê? Esperando para receber esse sangue. Então o átrio vai lá, contrai, manda pro ventrículo, o ventrículo contrai, manda pro átrio e vai esse processo, né, de tuntar, aquele tuntar que nós escutamos quando aferimos a pressão. Vamos lá então. As células do nosso corpo precisam, para preservar suas funções, de fornecimento de água, nutrientes, em geral oxigênio, né, a todo momento. E algumas células dependem de ofertas maiores desses nutrientes, de acordo com a intensidade de suas atividades naquele momento.
como acaso de células da musculatura esquelética durante a prática de atividades físicas. Aqui nós possuímos as células cardíacas, ela é especialmente células cardíacas, olha como que elas são. Várias células cardíacas, e as células cardíacas têm um diferencial porque ela fica onde? No músculo, porque o coração é um músculo, né? Então elas são mais resistentes? Sim. Elas se propagam um pouco mais rápido? Talvez. Por quê? Por conta dos batimentos cardíacos. Pode ser que elas se multipliquem mais rápido, tá? Para que isso aconteça, o coração ele precisa bombear uma quantidade específica de sangue, suprindo a demanda do sistema. Se não isso pode ocorrer, gente, e as células podem ter o quê? Dificuldade no desenvolvimento pleno de suas atividades. A quantidade de sangue que o coração consegue injetar de seus ventrículos, ela é calculada por minutos, né? Chamada de débito cardíaco. Então, nós temos aí quantos quilômetros, né? Falei na aula passada. 100 quilômetros, né? Por hora. Ou seja, precisa ser de 60 a 100 batimentos por onde? Por minuto, certo? Para ter um débito cardíaco ok. Vamos falar sobre a fisiologia, gente. Mais fisiologia, né? Esse débito cardíaco que eu falei para vocês, ele é composto por fatores variáveis, né? Sendo a quantidade do volume que o ventrículo é capaz de ejetar por cada batimento. Então, é o volume sistólico. Calculando em mililitros e o número de batimentos por unidade de tempo, denominada o quê? Frequência cardíaca. Geralmente marcada em minutos. Então, o que nós vamos fazer? Uma fórmula, gente. Presta atenção na fórmula. De débito cardíaco. Então, nós temos o quê? Ó, o débito cardíaco, né? Que é igual o volume de sangue. Volume de sangue que ele está ejetado. Desculpa a letra, né, gente? Pelo amor de Deus, tá horrível. Ejetado em mililitros. Em mililitros. Mililitros vezes a frequência cardíaca por minutos, tá? Ai, professor, então o que pode acontecer? A variação do débito cardíaco, então, vai influenciar diretamente na quantidade de quê? De nutrientes ofertados, né, aos órgãos e aos tecidos, que pode levar danos irreversíveis, como, por exemplo, gente, a insuficiência cardíaca congestiva, a ICC. Ela passa, o coração não é capaz de bombear a quantidade de sangue suficiente, né, para o resto do corpo. E o que acontece com o corpo? Vai sofrendo o quê, gente? Sofrendo perdas, né? Perdas celulares? Sim. Perdas de sangue, propriamente dito? Sim. O que vai acontecer com as extremidades? Vai ficar mais friável, né? Que é aquela pele fria, vai ficar mais cianótica, o corpo vai ficar mais letárgico. Eu vou ficar mais letargia, vou ficar mais devagar? Vou ficar mais devagar. Isso pode acontecer, tá? Tudo isso graças ao débito cardíaco baixo, tá? Então, é tudo um cálculo que eles fazem. Geralmente, quem faz bastante é ou o cirurgião cardíaco, né? O próprio médico, ou é o fisiologista, né, gente? O fisioterapeuta também. Eles cuidam bastante dessa parte de débito cardíaco. Mas o que eu quero explicar para vocês? Que o débito cardíaco é importante. Que ele bata num ritmo sinusal, num ritmo normal. Porque senão, vai dar tudo isso que eu já falei pra vocês, todos os sinais e sintomas. Prejudicando quem? Prejudicando as células tumorais, tá? Vamos passar pro próximo. Ai, eu quero saber se meu débito cardíaco está ok. Será que meu débito cardíaco está ok? Vamos ver se o débito cardíaco está ok. Para visualizar, nós precisamos de alguns exames específicos, que é o teste de bioimpedância, eletrocardiografia transesofágica, né, que é pelo esôfago, e ultrassonografia com Doppler, esofágica também, tudo pela boca, tá? Quem vai pedir esses exames? Médico. O médico cardiologista? Sim. Será que o geral pode pedir? Talvez, mas o ideal é que impeça
o médico cardiovascular, tá? Vamos lá para o próximo, é aqui mesmo. Opa! Então, vamos lá. É a propagação, então, de impulsos elétricos que passa pelas células cardíacas. Ainda estamos falando sobre o débito cardíaco, tá? Através de exames como eletrocardiograma em repouso ou eletrocardiograma normal e Holter, que é uma espécie de eletrocardiograma de longa duração. Então, o Holter, a pessoa vai passar uns dias com ele, né? Porque o Holter vai fazer o quê? Um mapa da pessoa, né? É como se fosse aquele relógio de pulso que a gente usa, sabe? Que ele verifica nossos batimentos. Mas é um Holter que tem monitorização cardíaca, né? Então, ele vai fazer o quê? Vai ver como você está em repouso, como você está trabalhando. Então, você tem que seguir a sua vida normalmente. Seguir a sua vida e aí que ele vai pegar os pontos. Tipo, quando deu errado, quando o coração começou a acelerar, quando o coração teve uma parada. Então, ele vai cronometrando para ver como é que vai ficando, tá? Então, vamos lá. A contração de uma câmara cardíaca é chamada de sístole, né? Que eu falei, quando contrai é a sístole. E quando relaxa, chama diástole. Normalmente, 2 átrios se contraem quase simultaneamente, gente. E os 2 ventrículos também. Então, será que fica... como se fosse assim uma bomba, né? Então... O átrio contrai, ventrículo relaxa. O outro átrio contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Isso é o quê? Os batimentos cardíacos, tá? Vamos lá. A pressão criada nas artérias pela contração do ventrículo esquerdo é chamada de sistólica. Então, é pressão arterial sistólica pelo ventrículo esquerdo. Aí tá, durante a diástole, né, que é no relaxamento, a pressão das artérias cai até os ventrículos estarem totalmente cheios. A pressão arterial no final da diástole é chamada de pressão arterial diastólica. Então, quando nós aferimos a pressão arterial, o que acontece? Lembra lá? Insuflamos, né? E aí, na hora de soltar a perinha, nós vamos escutar o quê? Tum! Aquele primeiro tum. Aquele primeiro tum, ele é chamado do quê? De pressão arterial sistólica, que é alta, certo? O que acontece lá? Os ventrículos estão contraindo. Então, nós escutamos tum, a alta, né? E depois vai tum, 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 tum. A mais baixinha, ela é chamada de diastólica, né? Porque os ventrículos já estão cheios e já estão depois mandando pro átrio, né, mandando para a artéria pulmonar o sangue, e aí já estão relaxados. Então, você pegou a PA sistólica e a diastólica, graças ao quê? A contração e o relaxamento, né? Olha lá o septo atrioventricular. Olha lá o GIF. O septo atrioventricular, gente, separa completamente os 2 lados do coração, a menos que haja um defeito no septo. Os 2 lados do coração nunca se comunicam diretamente. O sangue passa do lado direito para o lado esquerdo apenas via sistema pulmonar. Então, átrio não se mistura com ventrículo. Quando vai? Vai assim, átrio, ventrículo, do ventrículo vai para onde? Pulmão, volta do pulmão pro outro átrio e ventrículo que manda pro corpo. Eu vou mostrar bonitinho depois, tá? No próximo. Bom, o que causa a contração das câmaras cardíacas, professora? Olha aí. O sistema é formado pelos seguintes elementos. Então, tem o nodo sinusal, né, o sinoatrial, que é o nodo normal, o nodo atrioventricular, que é essa comunicação de átrio para ventrículo, o feixe de His, que é onde manda essas informações do coração, os ramos direito e esquerdo e as fibras de Purkinje. Vamos ver na íntegra, tá? Então, vamos lá. O nodo sinusal, é onde se origina o estímulo elétrico, por isso é também chamado de marca-passo cardíaco. Está localizado no teto do átrio direito, junto à afluência da veia cava superior. Então, o nodo sinusal, ele fica lá, né? O nódo atrioventricular, ele está localizado na base do átrio direito, adjacente ao septo interventricular. O nódo, né,
atrioventricular, ele apresenta uma condução mais lenta de tal modo que retarda o impulso elétrico, o que permite que os ventrículos se contraiam depois dos átrios e não simultaneamente. Então, ele faz essa separação, né? Ó, ninguém vai se comunicar com ninguém, cada um na sua casinha, né? Essa é a função dele. O feixe de His, né? Ou os feixes de His, porque tem mais. É uma estrutura curta, localizada imediatamente depois do nódo atrioventricular. O feixe de His se divide em 2 ramos, o direito e o esquerdo, tá? Então, tem 2. Ramos direito é mais longo e mais fino. Percorre o lado direito do septo intraventricular e termina onde, gente? Nas fibras de Purkinje. Está localizado no endocárdio do ventrículo direito. O ramo esquerdo é mais curto e mais grosso. Percorre o lado esquerdo do septo interventricular, né? Então, ele faz só isso mesmo, diferente do direito. E as fibras de Purkinje, que são a porção terminal do sistema de condução, localizadas no endocárdio de ambos os ventrículos. Então, o endocárdio é a parte mais grossa, né? Na parte de mais musculatura do coração, tá? Então, vamos falar aqui rapidinho como que vai ser essa entrada. Presta atenção. Então, vai. O sangue chega ao átrio direito através das veias cavas, ó, superiores e inferiores. Então, chegou o sangue, tá? Vai passar por onde? Através da válvula tricúspide. Vai passar através da válvula tricúspide para o ventrículo, né? Pelo átrio, desculpa, pelo átrio. E aí, o ventrículo direito contrai, a válvula pulmonar se abre para mandar para onde, gente? Para as veias pulmonares, né? Aí, as artérias pulmonares direita e esquerdas vai entrar o sangue rico em quê, gente? Oxigênio, né? O sangue chega aos pulmões, né? Aqui aos pulmões, vai fazer aquela troca gasosa e vai entrar por onde? Pelos seios, ó, pelas veias pulmonares. Então, eles vão rico em oxigênio pela artéria pulmonar, passando pela cava, indo para o pulmão, né? Para os pulmões. E ele retorna pelas veias pulmonares. Então, ele sai pelas artérias pulmonares e entra pelas veias pulmonares, tá? Fez a troca gasosa lá nos pulmões, entrou novamente. Entrando lá para o átrio esquerdo, ele passa lá pelo ventrículo esquerdo. Então, entrou por aqui e foi para o ventrículo esquerdo, né? E depois, o ventrículo esquerdo vai se contrair e empurrar o sangue para a artéria aorta, ó. Vai empurrando. E aí, depois, ele distribui o sangue para todas as partes do corpo, através do ramo da aorta, né? Pelo arco aórtico. Então, é basicamente isso. Vamos de novo? Vai entrar pelas veias cavas superiores e inferiores, cheio do quê? De oxigênio, vai passar pelo átrio direito, vai pro ventrículo direito, sendo mandado para onde? Para a artéria pulmonar para fazer a troca gasosa. Foi lá pro pulmão, fez a troca gasosa, voltou pelas veias pulmonares, caindo no átrio esquerdo, depois no ventrículo esquerdo, que é empurrado pela aorta para mandar para todo o corpo. Olha a bagunça que eu fiz. Mas tá valendo. Deu para entender? Espero que sim. Já que eu não tenho a resposta, eu espero que sim. Vamos pro próximo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os vasos sanguíneos. O que são vasos sanguíneos? São estruturas tubulares, né, por onde o sangue circula, presentes em todo o organismo. Esses vasos formam um grande sistema de tubos que garante que o sangue bombeado pelo coração siga em direção ao corpo e posteriormente retorne ao coração, né? Então, a função deles é o quê, gente? Deixar esse sangue circular, esse sangue sendo oxigenado ou com gás carbônico, não importa. O importante é o quê? Que esses vasos sanguíneos sejam preenchidos de sangue, né? Artérias. O que são artérias? As artérias, gente, são vasos que garantem o transporte do sangue no coração para os tecidos, né, dos órgãos do corpo. Diferentemente do que muitos pensam, as artérias não garantem o transporte exclusivo de sangue arterial,
que é sangue rico em gás carbônico, em gás oxigênio e pobre em gás carbônico, né? Então, ele é rico em gás oxigênio, né? Em oxigênio mesmo, e pobre em gás carbônico. As artérias pulmonares, por exemplo, são exceção e garantem o transporte de sangue rico em gás carbônico. Então, lembra que eu falei lá pra vocês? Que eles vão rico em oxigênio e vão por aonde? Pelas artérias pulmonares. É o único lugar que é ao contrário. Tudo é certinho, né? Mas lá, aqui, ó, é o único lugar que é ao contrário. Desculpa. O único lugar que eles são ao contrário. Acontece aqui, ó. Porque aqui, eles estão em quê? Está oxigenado, né? E ele passa pela artéria pulmonar, oxigenado. E ele retorna o quê? Em gás carbônico e passa pelas veias. Então, o único lugar que acontece essa dificuldade, essa troca, é aqui, é no coração, tá? Que ele pode passar o sangue oxigenado pelas artérias que não tem problema algum, tá? Vamos pro próximo. Falei das veias? Ah, tá. Os capilares. Os capilares, gente, são vasos sanguíneos que apresentam apenas uma camada de células endotelial e um diâmetro muito pequeno, gente. Suas paredes delgadas garantem as trocas de substâncias entre o sangue e o líquido intersticial presente ao redor das células. Sabe o que é capilar? Sabe quando você vai fazer um teste de glicemia capilar? Um destro? Um furinho no dedo da pessoa? Isso é capilar. Esses são os capilares. Os capilares parecem o quê? Vários cabelinhos, ó. Vários cabelinhos. Em todas as estruturas do nosso corpo. Quando nós furamos uma, ele sai aquele sanguinho, tá? Então, isso é capilar. Não é veia, não é artéria. São capilares, tá? Olha as veias. As veias são vasos sanguíneos que elas garantem que o sangue proveniente de órgãos e tecidos seja transportado de volta ao coração. As veias são resultados da convergência de vasos capilares. Os capilares convergem para vênulas, que são meias veias, as quais convergem para as veias. As veias, diferentemente do que muitos pensam, não transportam apenas sangue rico em gás carbônico, popularmente chamado de sangue venoso, né? As veias pulmonares, por exemplo, são a exceção que carregam o transporte rico em oxigênio, que foi aquilo que eu já expliquei lá do coração, né? Então, olha lá. Artérias. São vasos que transportam sangue do coração para o tecido do corpo. Ele passa sangue transportado sob alta pressão. Possui uma túnica íntima, túnica média e túnica adventícia, que depende do calibre. As veias. Vasos que transportam sangue de tecidos e órgãos para o coração. Sangue transportado sob baixa pressão. Possui válvulas que impedem o fluxo de sangue, então elas se fecham, se abrem, se fecham, se abrem, se fecham, se abrem. Possui túnica íntima, túnica média e túnica adventícia, igual artéria. Os capilares, vasos sanguíneos de calibre diminuto, né, que são menor, que garante a troca de substâncias por difusão. Possui parede fina e delgada, então depende do capilar. Não possui a túnica médica e adventícia, porque é tudo pequenininha, gente. Não dá nem para avaliar o tamanho deles, sabe? O calibre. Então, vamos lá, gente. Artéria. O que eu costumo falar da artéria? A artéria, ela pulsa. Então, ó, artéria, se você furar uma artéria, o que vai acontecer com a artéria? Tá? Ela vai espichar. Ó, fez um furo na artéria, ela vai espirrar o sangue. Vai espirrar o sangue para cima. Professora, então eu posso morrer em quanto tempo? Em horas. Talvez minutos, se você romper a carótida. Só que morre mais rápido, tá? Porque perde muito mais sangue. Então, preciso estancar o máximo que eu puder, com mais força eu puder, pra parar esse sangramento, tá? Porque o que acontece? Se você estancar, as plaquetas entram em ação e falam, vamos fechar isso aqui. E elas fecham e a pessoa não morre, tá? As veias escorrem, gente. As veias escorrem. Então, se você fez um furo aqui, vai escorrer para baixo a veia, ó. Então, demora mais para morrer? Sim, mas eu preciso estancar do mesmo jeito, tá? Então, as veias escorrem para baixo, tudo bem? E os capilares, professor? Os capilares vão formando bolas, assim, de sangue.
Você fura o dedo de alguém para fazer um teste de glicemia, do que for, vai formando coágulo, bolas assim, líquidas, né? Não é nem coágulo, é líquidas, bolas, assim, não escorre e nem espirra igual a artéria, tá? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa minha voz, eu estou um pouquinho gripada, mas eu espero que, né, eu consiga ter passado alguma coisa para vocês. Na próxima aula, nós vamos falar de eletrocardiograma, bem legal, e alguma doença, e eu vou mostrar em tempo real como que funciona o eletro de alguém que está infartando, tá? Ao final da aula, então, eu vou disponibilizar o questionário para contabilizar a presença. Espero que vocês tenham uma noite agradável, um dia ótimo. Feliz Dia das Crianças.